amnésia espiritual. Quando eu voltei, a primeira vez que eu falei nessa leva, agora, né, aqui na terça-feira, eu comentei que agora estava havendo, dentro das universidades, das faculdades de medicina, uma tendência de trazer o item espiritualidade para dentro do tratamento, para o convívio na relação médico-paciente, inclusive dentro dos períodos de internação. É claro que nada disso, quando a gente fala em espiritualidade em relação à saúde, a gente não está falando de espíritos, e nem de que a medicina agora é espírita, virou kardecista. Não tem uma coisa, de certa forma, a ver com a outra, gente. Porque a primeira vez que eu já ouvi um doente dizer assim para mim, nossa, agora eles aceitam que os espíritos existem, né? Eu falei, não é bem isso que eles estão falando em espiritualidade, mas que tem tudo a ver com o que a gente também fala dentro das religiões sobre espiritualidade. O problema é que, às vezes, a gente não entende o que é espiritualidade. Então, a primeira coisa, isso é muito antigo, né? A gente vê que os egípcios já convocavam os sacerdotes, já solicitavam os sacerdotes buscando as orientações para a cura. Os cientistas e os filósofos gregos também sempre buscavam essa origem da alma, o que a alma teria de influência sobre as doenças. Na época medieval, os próprios sacerdotes eram autorizados a praticarem a medicina. Então, essa relação entre a alma, a espiritualidade e a doença, a saúde, sempre foi uma coisa que existiu. E um tempo para cá é que se perdeu um pouco, por causa de um pouco do materialismo da própria vida que a gente passou a levar. Então, a primeira coisa, a gente tem que definir algumas coisas. O que é religião? Religião é uma coisa, religiosidade é outra e espiritualidade é outra completamente diferente. A religião, ela é um sistema organizado de crenças e práticas. Por exemplo, a religião católica tem os dogmas dela, tem os hábitos, tem os santos, né? Tem os rituais deles, tem as novenas, as procissões, né? Então, são os rituais deles. São hábitos e crenças que eles tomam como a ordem, a organização deles. Nós aqui temos os nossos, os protestantes têm os deles. Sempre simbolizam que facilitam o acesso ao sagrado, ao divino, ao transcendente, a Deus, né? E nessa força maior estimulam também a compreensão dos relacionamentos, das pessoas se perdoarem, das pessoas conviverem melhor. Então, isso, o foco é a religião, uma coisa. A religiosidade é quando eu participo daqueles rituais, das crenças, acredito e aceito as crenças daquela religião. Por exemplo, se eu sou católica, eu vou à missa, eu vou comungar, eu sei que eu devo confessar. São, enfim, rituais que eu vou seguir. Então, se eu participo daquela situação e seguindo as regras daquela religião, eu tenho uma religiosidade. Ela pode ser organizacional, ou seja, organizada como, por exemplo, a missa. A missa é organizada. A nossa sessão de palestras, tem a palestra, tem os passes, é organizada, é um ritual organizado. Mas ela também pode ser não organizacional. Eu posso ter uma religiosidade, ou seja, participar de uma religião sem estar dentro da missa. Eu posso rezar meu texto em casa, eu posso rezar minha Bíblia em casa, eu posso rezar o livro do Kardec em casa, eu posso fazer meus estudos e participar online de alguns cursos relacionados com aquela minha religião. Isso é religiosidade. Eu sou vinculada a uma estrutura que é organizada e que tem suas crenças, seus dogmas, suas imagens, enfim, seus rituais, e eu participo praticando aquilo que aquela religião segue como regra. Isso funciona assim. Por exemplo, aqui dentro da casa, e na sessão de hoje, nós temos alguns rituais que deveriam ser seguidos. Hoje é uma sessão de cura, por exemplo, não é? Não é uma sessão aberta. Então, se vocês olharem aí o papelzinho que eu dei para vocês, no final estão escritos orientações para o tratamento de cura. Isso é basicamente o que todas as casas que trabalham com cura costumam colocar, né? Alguns são mais rigorosos com dias de jejum, mas a maioria é isso.
Isto aqui seria, de uma certa forma, eu estar atuando na minha religiosidade. Ou seja, eu aceito que sou kardecista espírita, que é a religião, vou para uma sessão de cura que é um ritual dessa religião, e eu vou praticar a religiosidade, que é seguir as regras da situação. Primeiro, preparar-se sempre, nada diferente um pouco que a tia Sara até falou aqui dos momentos antes, né? Preparar-se com uma boa leitura, bons pensamentos, boas palavras. Algumas coisas a gente não faz. Esse tem 2, eu pulo. Evitar aborrecimentos, discussões, atividades estressantes, né? Programas televisivos, isso eu não vejo. Conteúdo erótico ou violento também, então tudo bem. Abastecer-se naquelas horas, 24, 48 horas, de sexo, fumo, álcool ou outras substâncias tóxicas, a carne vermelha, aves, vísceras, embutidos, uma comida pesada. No dia da sessão, fazer uma refeição leve, né? Não só em volume, como em qualidade do alimento, evitar os refrigerantes por causa dos quininos, né? No dia do tratamento, você deve vir à casa com roupas simples, leves, que sejam confortáveis para você não se sentir mal, que sejam claras, né? Evitar o uso do perfume forte, do desodorante. Cuidado, alguns, às vezes, é preferível manter o desodorante. Não, sem problema. Mas os perfumes, os cremes, as coisas, sempre tem, a gente tem que entender que isso é um magnetismo. Tudo isso, essa química, atrapalha, né? Ao chegar na casa, mantenha o silêncio, como ela já até falou. A equipe do tratamento espiritual já está trabalhando. Na realidade, já está trabalhando desde que você está em casa. Se você observar as dificuldades da gente, às vezes, conseguir chegar, né? É como se alguns trabalhassem a nosso favor e alguns trabalhassem contra nós, né? Mas os grupos já estão trabalhando. Aquilo não é feito só lá na hora que vocês entram na sala. O entrar na sala é o final de um processo, mas existe todo um preparo que é feito antes, né? Assistir à reunião doutrinária com atenção e refletir sobre o tema, e, durante a operação, manter-se sempre em prece, pedir a assistência dos bons espíritos, dos seus guias protetores, do seu anjo de guarda, e mentalizar na equipe médica espiritual, né? Bom, então isso aqui é cumprir a religiosidade. Até aqui não temos nada de espiritualidade, coisas concretas, né? Mas então o que é a espiritualidade? Bom, primeiro, a espiritualidade não tem nada a ver com espíritos, como eu disse, não tem nada a ver com nenhuma religião específica. Eu posso falar de espiritualidade para um ateu, para um protestante, para uma testemunha de Jeová, que às vezes são mais radicais no diálogo, principalmente dentro dos hospitais, a gente sabe disso, né? Aos católicos, não tem religiosidade, não tem nenhum vínculo com isso, certo? Ela é algo muito mais grandioso, que, na realidade, nos ajuda a dar sentido à nossa vida, né? Ela vai muito além da religião e da religiosidade, que são, na realidade, dogmas, crenças e rituais, mas vai muito além disso. Ela costuma me dar a sensação de como existir, né? Qual o meu sentido do existir. Por que eu estou aí? Aí sim, nós estamos desenvolvendo uma espiritualidade. Na realidade, é sempre uma busca pessoal, uma busca do qual o sentido da minha vida. Por que eu estou aqui? Né? E que, de uma certa forma, transcende e me ajuda a questionar algumas coisas. Não só o sentido da minha vida, não só o sentido do fim da minha vida, mas relações com o sagrado e com o transcendental. Como eu posso transcender? Sendo como contato de transcendência, a gente sempre fala do sagrado. E não, quando a gente fala do sagrado, até por uma questão cultural, a gente sempre vincula a imagem de Deus. Mas quando se fala em espiritualidade, como está desvinculado de religião, nem sempre esse sagrado é Deus na figura de Deus, mas muitas vezes é a natureza, muitas vezes é o esforço de se mudar, muitas vezes as virtudes
que são como se fossem transcendendo. E, na realidade, estamos. A partir do momento que você alimenta, nutre as suas virtudes, você está indo em direção ao sagrado. Não precisa, cada um vai dar o nome do sagrado que quiser, não importa. O que importa é o movimento, é o estar evoluindo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um grupo de estudos sobre espiritualidade, e eles definem espiritualidade desta forma: é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam, portanto, guiam os pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida, de relacionamentos eu comigo mesmo, e interpessoais. Então, olha só, é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que guiam a minha vida em determinadas circunstâncias. Quando a gente fala da doença, em geral, são de circunstâncias de dificuldade, de momentos difíceis, de dor, de sofrimento. E aí, sim, aqueles que conseguem adquirir uma certa espiritualidade, ou pelo menos darem sentido às suas vidas, eles começam a ter uma relação melhor nesse momento de sofrimento, porque eles têm uma outra relação com essa situação toda. Eles observam e enfatizam de uma forma importante que sentimentos negativos contribuem muito para o adoecimento e agravamento das doenças. E aí falam da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão, da ingratidão, da raiva e da hostilidade. Então, se trabalha muito quando se fala dentro dos consultórios ou mesmo no ambiente de internação, mas muito mais no consultório, que você tem mais tempo de elaborar isso com o doente, se falar exatamente das relações doentes, das relações arrastadas, das relações sofridas, que muitas vezes podem ser modificadas, de sentimentos doídos que são trazidos de forma crônica. Você, às vezes, atende um doente 10 anos, ele fala a mesma coisa. Estou mentindo, doutora Isabela? Fala a mesma coisa. É incrível, é quase uma cópia. Você quase diz assim, nem precisa vir, moço, eu vou ligar aqui o feedback. É incrível. E a pessoa não percebe que ela está patinando no mesmo lugar, e ela acha que está evoluindo. Não está, né? Atributo central da espiritualidade é sempre o sagrado, mas aquilo que eu disse, nem sempre é Deus. Muitas vezes é a percepção da transcendência. O pessoal que faz meditação, que se sente a percepção de que está transcendendo, como se estivesse indo para além, e às vezes não falam de Deus, não, nem acreditam, às vezes são ateus. Muitas vezes falam de fazer as suas meditações, seus relaxamentos em plena natureza, porque aquilo leva eles a uma transcendência. Então, esse Deus é visto por cada um de formas diferentes, mas não é por isso que ele não esteja adquirindo e evoluindo na espiritualidade dele da mesma forma. Tá? Também há uma conexão muito importante nessa dimensão dentro da espiritualidade, dessa dimensão interior do ser, que leva a ele o reconhecimento de quem ele é e do papel dele no mundo. Isso também faz com que ele mude a visão dele do grupo que está em volta dele e, naturalmente, essas vão se modificando a visão que ele tem do mundo, do universo, porque passa a ter um sentido tudo aquilo que ele está vivendo. Vocês já ouviram falar de Viktor Frankl, aquele psiquiatra que foi do campo de concentração, né? Que depois, quer dizer, ele foi no campo de concentração judeu quando jovem, depois ele se formou em psiquiatria, e ele escreveu um livro chamado Logoterapia e Análise Existencial. Ele diz uma coisa super interessante. Ele diz: existir, e a busca que nós todos estamos é exatamente do porquê estamos aqui, o sentido da nossa vida. Existir significa sair de si e se apresentar ante si próprio numa dinâmica na qual o homem sai do corpo físico, psíquico e chega a si mesmo, atravessando o espaço espiritual. É como se ele dissesse que, na realidade, nós deveríamos sair de nós espiritualmente e nos olharmos no sentido corpo e emocional que somos, e aí sim começássemos a nos perceber e trabalhar no sentido de existir. Porque só assim nós conseguiríamos ter a dimensão de quem somos e por que estamos aqui. E ele diz: a existência,
acontece no espírito. Ou seja, viver, quem vive é o espírito. É esse que vai carregar toda a minha experiência, todas as minhas emoções e os meus sentimentos. O homem se apresenta diante de si na medida que ele se apresenta como pessoa espiritual diante de um corpo físico-psíquico. E entender que essa espiritualidade, ela vai, nesse sentido de vida, é a nossa grande motivação, mas nós não percebemos isso. A gente não entende que a gente está vivendo sempre na busca de se entender e se conhecer, saber o porquê estamos aqui. E quando ele diz que nós não conseguimos captar essa motivação do buscar o porquê estamos aqui, do porquê existimos, a gente entra num grande vazio. Eu hoje vejo essa juventude, nada contra a juventude, mas eu acho que, até por uma questão de educação, que a outra geração educou um pouquinho mais frouxa, essa que está vindo aí, mas eu vejo uma juventude que não consegue enfrentar um problema. Uma juventude que tem medo, que está perdida. Eles têm tudo na mão, eles têm tudo. E eles estão batendo cabeça, cheio de medicações, tomando antidepressivo. Eu fico olhando e falei, caramba, hoje foi um garoto, 20 anos. Ah, eu tenho TDAH. Eu falei para ele, meu filho, hoje em dia, 90% é TDAH. Eu já não sei mais quem tem TDAH. Eu falei, quem fez esse diagnóstico? Foi um médico ou foi você? Ah, não, a mãe quieta, mãe calada do lado. Aí ele falou assim, não, o garoto só bocejava na minha frente, eram 9h30 da manhã. Aí ele falou assim, não, é que eu fui no médico porque eu não consigo me concentrar na hora de estudar. Eu falei, tá. E aí eu preciso de um remédio. Eu falei, então você não tem TDAH, você quer uma ferramenta, você quer uma muleta. Porque, falei, eu também, quando estudava, eu sou assim, se eu estiver estudando e a vizinha estiver gritando com o filho, o cachorro estiver aqui, a campainha do vizinho tiver alguém gritar na rua, eu quero saber tudo o que está acontecendo. Eu sou desperta, eu não consigo me concentrar. Então, eu arrumava as minhas ferramentas de estudo. Eu estudava, eu escrevo, até hoje, eu escrevo tudo que eu leio alto, que é para ouvir e ler. Memória auditiva, memória visual, e escrevo tudo, faço meus gráficos, minhas coisas, e quando era época de prova, eu prendia nas paredes as equações, as coisas que eu não podia esquecer, porque era uma forma que cada vez que eu entrava no quarto, no espelho, eu via aquilo me lembrava outra coisa. Me lembrava o que eu tinha estudado. Então, eu falei para ele, você tem que se concentrar. Não é fácil estudar. Pensa que é só ler, pego, eu leio, já sei. Não é assim. Você tem que estudar, repetir, não vai lembrar, vai fazer de novo. Eu falei, é assim. Mas hoje a juventude que não consigo, então vou tomar um remédio. Aí esse remédio me dá uma série de efeitos colaterais. Aí ele vai dormir às 5 da manhã, vai dormir às 5 da manhã, acorda 1 hora. Acabou quase o dia, né? Aí vai para academia, fica 4 horas. Aí eu falei para ele, vem cá, que hora você vive? Faz uma coisa... Eu falei, a tua vida tá... Você já não é mais criança, cara. E aí? A faculdade? A faculdade de noite. Mas alguns dias. Gente, você vive assim. Sem sentido. Quer dizer, quando dorme, fica o dia no celular. Acabou, vai para academia. Acabou. Que graça tem isso? É isso. E aí está todo mundo cheio de antidepressivo, todo mundo agoniado, todo mundo cheio de medo, não consegue enfrentar nada. E a gente não é diferente, não, gente. Porque a fase dos 40, 50, 60 também está se enchendo de remédio. Com o mesmo sentido. Minha vida hoje é o quê? Os filhos foram embora, e agora? Né? Muitos se separam, estão sozinhos, e agora? Fiquei doente, e agora? E agora é que cada circunstância da vida vai exatamente nos apresentar uma situação em que nós vamos ter que usar aquilo que temos de bagagem das nossas vivências anteriores, aquilo que estamos acumulando da nossa espiritualidade, para termos a criatividade, para termos a força e a compreensão de que aquele momento me diz algo, que eu posso até não entender o que é, mas está me dizendo algo que eu sou capaz de passar por ele. E o desafio é esse.
A visão nova da espiritualidade, ela chega a estabelecer uma ponte entre esse mundo externo, materialista, que é cheio de desejos e necessidades, porque nós estamos aqui para viver as coisas todas da vida. Claro. Tomar um shopping, gastar um sapatinho, faz parte da vida. Mas é óbvio, a gente não... não, eu agora sou religiosa, sou espírita, não faço mais nada disso. Que é isso, gente? A gente tem que saber usufruir da matéria, né? Dentro dos limites próprios, é claro, não vou bancar a maníaca e gastar mais do que eu tenho, mas eu posso me dar prazeres, por que não? E justamente a espiritualidade vem ligar esse mundo exterior com esse mundo interior invisível, onde eu, na realidade, busco a consciência de mim mesmo, me conectando a um ser superior das mais diversas formas possíveis. E isso amplia muito o meu significado de mundo, de família, de universo, né? Hoje vivemos uma crise do significado, do sentido da vida. E a gente vê que a principal causa desse estresse todo que gera as doenças físicas e emocionais. Precisamos ressignificar a espiritualidade, porque às vezes a gente fala em espiritualidade e as pessoas ligam logo com religião. Você está me mandando logo ir para a igreja, virar, desenvolver. Antigamente todo mundo tinha que desenvolver, né? Tem que desenvolver. Não, gente, meditar. Aprende a meditar, não precisa de grandes coisas. Tantos vídeos que ensinam a gente a meditar, 5 minutos, 10 minutos, vai indo que você vai ver. Então, entender que a espiritualidade é uma grande habilidade, uma habilidade que nós humanos temos de encontrarmos recursos internos para criar pontes entre o universo visível e invisível e desenvolver algo que é a inteligência espiritual. A doutora Dona Zohar, não sei se é assim que fala o nome dela, é uma filósofa, é física da Universidade de Harvard. Mas ela hoje dá aula em Oxford. Tá? Ela, há 20 anos atrás, criou o termo inteligência espiritual. A gente antigamente tinha o QI, que era o quociente de inteligência. Depois passamos a ter o QE, que era o quociente emocional, a inteligência emocional, que Daniel Goleman até tem um livro muito interessante sobre isso. E hoje temos a inteligência espiritual. E que ela desenvolve exatamente esse tema, mostrando a importância de que isso traz nos momentos de desafio da vida, sejam eles, isso aqui não está mais funcionando, sejam eles por dificuldades morais, financeiras ou físicas, por doença, né? Ela diz o seguinte, nesse contexto, ela coloca nossos atos e experiências num contexto muito mais amplo. O quociente espiritual, ele implica ser capaz de utilizar a sua espiritualidade e tornar a sua vida mais rica e mais cheia de sentidos e direção. Ele aumenta os nossos horizontes, nos torna mais criativos, mais empáticos, nos impulsiona. Aprendemos a abordar e solucionar os problemas naturais da nossa vida sem grandes dramas, sem grandes medos. O quociente espiritual também está ligado à necessidade humana de dar propósito a essa vida, a valores éticos e a crenças. Portanto, vai muito além de um autoconhecimento. Vai também no sentido de sociabilizar, porque se eu desenvolvo valores éticos, morais, eu também uno tudo isso. Eu adentro dimensões internas da alma que não vivem só para suprir as minhas necessidades, mas me une ao fluxo divino da criação, que é infinito e continua existindo até hoje para todos sempre e para todos. O homem moderno perdeu a habilidade de sentir e perceber esse fluxo divino. E, com isso, o seu pensar, o seu sentir e agir estão desalinhados e, muitas vezes, em sentidos opostos. Por isso, estamos tão angustiados, né? E ela termina, ela não, Alírio de Siqueira Filho diz, o vazio existencial que a civilização ocidental se encontra imersa hoje vem exatamente desse distanciamento da própria espiritualidade na qual ela foi lançada por causa do materialismo.
E aí eu vou falar rapidinho aqui para vocês. Não precisa ser rapidinho, não. Que eu falei, agora que eu já expliquei o que é a espiritualidade e qual é o toque que hoje a medicina quer dar a essa visão de espiritualidade, tá? De mais afastando aqueles que já são das suas religiões, que continuem nas suas religiões e que desenvolvam a sua espiritualidade dentro das suas religiões. Nenhum problema quanto a isso. Eles desenvolveram alguns questionários que são que os residentes ou os médicos perguntam aos pacientes na hora das consultas ou das internações. Eu peguei 2 aqui que eu achei que são mais objetivos e que têm mais a ver com a gente, tá? Um deles é o questionário HOPE. Deixa eu ver se eu tenho um resuminho aqui para ele. Não tenho mais papel para eles aqui. Bom, o HOPE. O HOPE é... Aí você não lê, né? Quer ler com ela? O H de esperança, o O de organização, o P de prática e o E de efeito. Então, isso também para o atendimento fraterno, quem faz é muito interessante, né? Porque você, às vezes, arruma formas de perguntar diferente a mesma coisa para a pessoa, né? Na consulta, a gente sempre pergunta, né? 3, 4 vezes a mesma coisa de forma diferente. Tem cansaço? Não, tem cansaço? Não. Como sono? Quando eu canso. Perguntar de várias vezes a mesma coisa confunde a pessoa e ela acaba respondendo. Isso é técnica de conversa, né? Então, vamos lá. Há fontes de esperança? Você tem suas fontes de esperança? Quais são as suas fontes de esperança, conforto e paz? O que na hora do vamos ver da vida você precisa recorrer porque aquilo te traz uma sensação de paz e de conforto e de acolhimento? É nisso que a gente tem que, às vezes, pensar. Aqui você se apega nos tempos difíceis? Se desespera ou tenta buscar momentos, experiências e vivências antigas que você já passou, às vezes muito similares àquela, e que você já aprendeu? Mas você se desespera tanto que perde a linha do raciocínio. O que te ajuda nesses momentos? O que lhe dá apoio e faz você andar para frente? Quanto à organização religiosa, você se considera parte de uma organização organizada? Se é organizada, eu não sei, mas que é uma organização, né, Tia Sá? Isso é importante? Quer dizer, você faz parte de um grupo religioso? Isso é importante? Faz parte de uma comunidade? Isso te ajuda? De que forma a sua religião ajuda você? E aí eu vou dizer uma coisa. Muitas vezes, a Sara falou isso aqui outro dia, né? As pessoas vivem me ligando pedindo para eu rezar por elas, porque acham que eu sou assim com o Frei José que vou resolver o problema. E isto não é espiritualidade, não. E ainda mais, é usar mal a religiosidade. Reze você. Faça o seu elo com o divino. Você pode até pedir para o grupo entrar em sintonia, não para abrir os ouvidos de Deus ou dos seus anjos de guarda. Não, porque eles estão sempre ligados. Mas para gerar em torno de vocês uma energia positiva, uma vibração boa, que te ajude a perceber o que eles estão te mandando de informação. Tá? Se você faz parte dessa organização, então, como é que você se comporta diante dela? Suas práticas espirituais pessoais, ou seja, aí não estão relacionadas à religião. Você tem alguma crença espiritual que seja independente de uma religião organizada? Você faz uma meditação, uma yoga, que de uma certa forma também tem relação com uma meditação, né? Senta na praia e vai relaxar, né? Ver o mar, se acalmar. Como você faz? Você crê em Deus? Qual a sua relação com Ele? Ele é alguém acolhedor? É justiceiro? É bravo? Quem é esse Deus? É inacessível? Que aspectos da sua espiritualidade ou da prática espiritual ajudam mais você? A oração? A meditação? A leitura? Gente, eu vou dizer uma coisa. Quando eu estou no sufoco, eu sou espírita e sei que espírita não reza terço. Mas, cara, é a coisa que mais me acalma pegar um terço. Por ninguém, né? Quando é o problema. E eu pego meu terço. Eu tenho coleção de terços, vocês querem saber. E eu pego meu terço, eu rezo aquele terço, nem sei se eu rezo certo, eu rezo do jeito que eu acho que tem que ser. Eu acho que tem umas outras orações lá que eu não sei rezar, mas vai do meu jeito.
Mas só o fato de estar com aquele terço na mão e rezar, aquilo me dá uma serenidade. Então, cada um use aquilo que mais lhe acolhe, aquilo que mais lhe faz efeito, é mais eficaz, é mais conforto, exatamente. Aquilo que funciona, pratique. São leituras, meditações, orações, o que é? Você acha que isso tem efeitos no seu tratamento? Há recursos espirituais do qual você sente falta? Eu vou contar uma coisa para vocês, já até gravando, né? Mas eu vou contar. Eu sou de um hospital religioso, né? Graças a Deus, eu acho que as freiras não escutam as palestras espíritas. Mas eu tinha um doente que ele ia operar o coração, eu trabalhava na cirurgia cardíaca, a minha amiga que trabalhava comigo, a Adriana, extremamente católica, ela dava a hóstia na hora da oração, enfim, nós nos dávamos muito bem. E nosso doente era de Umbanda. Ele trabalhava, eu não sei se era Umbanda ou Candomblé, era alguma coisa assim. Ele era dono de várias lojas no Mercadão de Madureira. E ele chegou, ele ia operar o coração pela segunda vez, estava com uma infecção, com endocardite, estava apavorado, possibilidade de uma cirurgia grande e até de complicações. A esposa dele, que era uma moça jovem, se virou para mim e falou assim, ele quer te pedir uma coisa. Eu falei, tá, vamos lá. Eu quero que o pessoal venha aqui me rezar antes. Eu falei, mas como vai? Aí eu falei, vamos chegar numa coisa. Como vai ser isso? Não vai ter canto, né? Porque Umbanda a gente sabe que canta. Eu falei, não vai ter canto, não vai ter ninguém de roupa, todo mundo de roupa branca, tudo bem, mas vai ficar esquisito. Se todo mundo entrar aqui de roupa branca, todo mundo junto, vai ficar esquisito. Eu falei, como é que vai ser? Aí não vai ter um charutinho, vai ter isso. Aí eu falei para ele, eu falei assim, olha só, peraí, nós vamos ter que tomar muito cuidado com tudo isso. Mas eu falei também, eu não tenho direito de tirar isso desse homem. Sinceramente, se esse homem morre, chegado com o povo do lado de lá, ele ia me cobrar. Chamei a Adriana, que a gente era parceira, né? Chamei a Adriana, falei, Adriana, olha só, ele pediu, ela, pelo amor de Deus, Eliane, que isso aí são vibrações. Eu falei, que vibrações ruins, o quê? Não tem nada a ver. Eu falei assim, olha só, eu venho no dia que o povo estiver aí. A gente vai marcar a hora que a irmã superiora está, a irmã supervisora está em outro andar. A gente pede para fazer uma visita extra, porque ele vai operar no dia seguinte. Eu fico na porta, ninguém vai entrar naquela porta. E a gente vai dar um time, 15, 20 minutos e acabou. E o cheiro de charuto? Entrega para Deus, tia Sara. Aí, aqueles quartos já viram coisa pior, te garanto. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu falei, foi combinado. Falei, eles cumpriram direitinho. Falei, 15, 20 minutos no máximo, porque senão vai dar confusão e vai dar confusão para mim. Não, doutora, pode deixar. Olha, o homem saiu bem, ficou satisfeito, a família ficou satisfeita. O que custa? Não estão deixando os cachorrinhos entrar? Gente, a gente tem que mudar um pouco, a gente tem que ser um pouco mais flexível com as coisas, um pouco mais humano com as coisas, entendeu? Então, eu acho que tudo isso faz parte. Se isso era para ele uma peça fundamental para que ele fosse com confiança para a cirurgia, por que não? Por que não? É isso. Se as feiras virem isso, amanhã estou fora. Estou fora. Se bem que eu tinha uma freira, agora que a Sara já me deu mais uns minutos, na Santa Casa, eu sempre fui chegada com freira, né? Na Santa Casa, eu trabalhava na 6ª Enfermaria do Dr. Nelson Botelho Reis, que eu tinha uma relação muito boa com ele, em vida e em morte, né? Também, que ele já me mandou uma psicografia uma vez. E aí, a irmã Antoinette era a chefe, era a chefe das enfermeiras da nossa enfermaria. E ela, um dia, se virou para mim e falou assim, eu sabia da história dela, ela morou no Nordeste, na época o pai tinha fazenda, eram muito ricos, e eles tinham escravos. E ela falou, eu pequena, Eliane, frequentava as festas dos escravos, conhecia aquilo tudo. Depois foram libertados, mas continuaram na fazenda. E aí ela falou assim, um dia ela me chamou e falou assim, Eliane, você vai ter que me levar num lugar. Eu falei, aonde, irmã? Eu tinha autorização de entrar na clausura, eu atendia as irmãs na clausura, a Madre Superiora confiava. Tudo. Eu falei, aonde? Ela falou, só pode ser você, que é a única que a Madre Superiora vai deixar eu sair.
Eu falei, mas nós vamos aonde? Em Campo Grande. Naquela época eu nem sabia que direção ficava Campo Grande. Eu falei, o que nós vamos fazer em Campo Grande? Eu falei, não insiste não. Ela, não tem problema, nós vamos arrumar um mapa. Eu falei, meu Jesus, nós vamos num centro de Umbanda. Eu falei, não acredito. Aí ela falou, vamos, porque ela estava com uma ziquezira na pele e ela cismou que era outra enfermeira que queria tirar ela de lá, que tinha passado uma macumba para ela. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus. E ela, naquela época, usava um hábito mesmo, aquele negócio aqui, aquela roupa branca. E nós fomos, gente, e pegamos fila, sentamos, eu com ela lá. Eu falei, irmã, só a senhora me faz passar por isso. Era de Hábito, aquele negócio aqui, assim, e sempre lá nós junto com o povo. E fomos. E tivemos que ir outro dia, porque ela tinha que tomar banho. Eu falei, irmã, como é que a senhora vai tomar banho? Tu pega a minha roupa, esconde na tua bolsa, vai lá me buscar, finge que a roupa não está contigo, depois eu mudo a roupa, tu leva a roupa para tua casa, lava, depois tu me traz. Ela tinha tudo na cabeça. E nós fomos, né? Isso que eu estou dizendo, isso aquilo para ela, não ficou, assim, melhorou. Se ela, às vezes, até emocional dela, que devia estar danada da vida, que a outra queria tirar ela de lá. Seja lá o que for, aquilo fez bem a ela? Pronto, gente. Eu acho que a gente tem que ser assim. A gente tem que seguir aquilo que o nosso coração está mandando, mas, principalmente, entender que evoluir na espiritualidade não é simplesmente sentar aí, tomar um passe ali e ir para casa. Isto não é espiritualidade. Não é ligar na hora do sufoco e dizer, Sara, reza para mim, manda Frei José rezar porque eu estou cheia de problemas. Não! Senta, se acalma, reza você e descobre as suas soluções. Elas virão. Isto é desenvolver a espiritualidade. E dentro da medicina, o que se quer, por exemplo, hoje a Sociedade de Cardiologia, o que ela quer é fazer com que as pessoas trabalhem com as suas mágoas, com seus ressentimentos, com a sua falta de perdão, com a sua angústia, porque os seus medos, porque é isso que adoece. É isso que faz com que a gente infarte, tenha pressão alta, vive passando mal, tenha taquicardia. São os nossos medos e as nossas ansiedades. É nisso que eles falam que a gente trabalha. Se a religião e a religiosidade vão estar juntos, beleza, isso é decisão de cada um. Qual vai ser a religião e como você vai desenvolver a sua religiosidade é decisão de cada um. Mas descobrir, buscar o motivo, o porquê que nós estamos existindo, aquilo que me faz dar sentido à minha vida, isto é a espiritualidade. Eu saber que dentro de mim existe uma força muito maior, que é ela que me move, que ela me torna criativo, que ela me torna capaz, que ela me dá força, fé e esperança de enfrentar qualquer adversidade que eu tiver. É lindo dizer isso. Eu sei que na hora do sufoco não é bem assim. Não é, Martinha? Na hora que a gente fica doente, a gente questiona, meu Deus, eu rezo, faço tudo, por que as coisas acontecem comigo? Mas é assim, a vida é assim, né? Então, vamos hoje parar para pensar um pouquinho, ler o nosso questionário, perceber o quanto nós estamos espiritualizados ou não. Às vezes, nós só estamos cumprindo rituais. Minha avó cumpria ritual, ia na missa todo dia com o texto na mão, ajoelhava, sabia da vida de todo mundo que entrava na igreja. Duvido que ela prestasse atenção na Ave Maria e no Pai Nosso que ela rezava, mas ela sabia todo mundo que entrava. Cumpria o ritual, tinha religião, era uma pessoa boa, era. Cumpriu a espiritualidade dela? Não sei. Quando eu chegar lá em cima, eu pergunto a ela. Mas eu estou dizendo, isto não é espiritualidade, né? A gente tem que entender que é diferente. Não basta estar aí, não basta estar na igreja, não basta assistir à missa, não basta tomar o passe, não basta vir na sessão de cura. Tem algo a mais, que é o que nos sustenta e que nos faz caminhar numa direção cada vez mais alta. Certo? Uma boa tarde a todos, boa sessão. E Deus nos abençoe.